Você já parou para observar a diferença entre o olhar de um leão antes de atacar e o olhar de uma presa que corre por sua vida? O leão não espera capturar a presa para se sentir o rei da savana. Ele já é o rei antes mesmo de começar a caçada. A sua postura, o seu caminhar e a sua calma mortal são o resultado de uma identidade que já aceitou a vitória como um fato consumado. A maioria das pessoas vive a vida inteira esperando pelo dia em que terão dinheiro, sucesso e respeito para, só então, começarem a se sentir vencedoras. Elas acreditam que a realidade externa é o que define o seu estado interno. Mas o que eu vou te revelar hoje, nesta jornada épica pelos códigos mais profundos da mente humana, é que você tem operado com a lógica invertida. O mundo não te dá o que você quer. O mundo te devolve quem você é. Se você quer que a realidade se curve diante de você, você precisa primeiro ativar a profecia do agora. Você precisa aprender a agir como se já tivesse vencido, não como um teatro barato ou uma mentira para os outros, mas como uma reprogramação celular do seu próprio destino. Napoleon Hill, ao estudar os gigantes que moldaram o mundo moderno, descobriu que o denominador comum de todos eles era a capacidade de habitar o futuro no presente. Eles não esperavam o banco confirmar o saldo para se sentirem prósperos. Eles já caminhavam, falavam e decidiam com a autoridade de quem possuía o mundo, mesmo quando as suas contas estavam vazias. Eles entendiam que o universo é um espelho gigantesco que leva um tempo para processar a imagem que você projeta. Se você projeta a imagem de alguém que está lutando, que está cansado e que espera vencer um dia, o espelho continuará te devolvendo luta, cansaço e espera. Mas se você projeta a imagem inabalável de quem já venceu, o espelho, que nós chamamos de realidade física, não terá outra escolha a não ser reorganizar os átomos para que a imagem projetada se torne o fato materializado. Preste muita atenção, porque este é o segredo dos segredos. A maioria das pessoas vive no modo ter para ser. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, eu serei confiante. Quando eu tiver sucesso, eu serei respeitado. O código do extraordinário funciona no modo ser para ter. Você precisa ser o vencedor agora para que o ter venha como uma consequência natural e inevitável. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada e autossugestão. Mas hoje nós vamos chamar de colapso da realidade. Quando você age como se já tivesse vencido, você está enviando um comando de rádio de altíssima frequência para o seu subconsciente e para a inteligência infinita. Você está dizendo ao universo: o resultado já foi decidido. Agora só estamos ajustando os detalhes no tempo e no espaço. Essa certeza absoluta cria um magnetismo que atrai as pessoas certas, as ideias de ouro e os recursos necessários. Se você caminha com os ombros caídos, falando de crises e se justificando por seus fracassos, você está assinando o seu atestado de mediocridade. A postura de um vencedor não é arrogância, é a dignidade de quem reconhece a própria divindade mental. Napoleon Hill observou que a mente humana não sabe distinguir entre uma experiência real e uma experiência vivida intensamente através da imaginação e da ação. Se você se comporta todas as manhãs como o CEO da sua vida, se você trata as pessoas com a gentileza e a firmeza de quem não precisa provar nada, o seu sistema nervoso começa a liberar a química do sucesso. Você para de produzir o cortisol do medo e começa a produzir a dopamina e a testosterona da conquista. Você se torna biologicamente um vencedor antes mesmo do primeiro milhão cair na conta. E aqui está a grande virada. O dinheiro segue a frequência. O dinheiro é um servo que busca mestres decididos. Ele foge de quem o persegue com desespero e encontra quem já emana a vibração da posse. Agir como se já tivesse vencido é o maior teste de coragem que um homem pode enfrentar, porque exige que você ignore os seus sentidos físicos. Seus olhos mostram as contas atrasadas, mas a sua fé precisa enxergar o transbordo. Seus ouvidos ouvem as críticas, mas a sua mente precisa ouvir os aplausos. Napoleon Hill dizia que o homem que se deixa dominar pelo que os seus sentidos mostram é um escravo. O homem que governa através da sua visão é um rei. Você precisa ser o rei da sua própria escuridão antes de ser o rei da luz.
Olhe para a história de qualquer grande império. Ele foi construído primeiro na mente de um louco que teve a audácia de agir como se o império já existisse quando só havia deserto. A sua vida é esse deserto hoje? Ótimo! Comece a desenhar as ruas, a levantar os muros e a governar o seu território mental com punho de ferro. Não aceite pensamentos de si ou talvez. A linguagem do vencedor é eu sou e está feito. Quando você muda o seu vocabulário e a sua postura, você muda a sua química. E quando você muda a sua química, você muda a sua vibração. E quando você muda a sua vibração, o universo é obrigado a te obedecer. É uma lei física. A inteligência infinita não discute com quem tem um propósito definido e uma identidade consolidada. Ela apenas fornece o caminho. Mas esse caminho exige que você abandone a pele da vítima. A vítima precisa de explicações. O vencedor precisa de resultados. A vítima busca culpados. O vencedor busca soluções. A vítima espera pelo governo, pela sorte ou pela herança. O vencedor cria a sua própria sorte através da antecipação mental. Napoleon Hill enfatizava que o subconsciente é como um solo fértil que não questiona a semente. Se você planta a semente do "eu sou um fracasso", ele te dará frutos de fracasso. Se você planta "eu já venci", ele movimentará cada neurônio do seu cérebro para encontrar a saída para qualquer labirinto. Haja como se cada encontro que você tem hoje fosse com um sócio de alto nível. Trate o seu pequeno negócio atual como se ele fosse uma multinacional. Trate os seus primeiros clientes como se eles fossem os investidores mais importantes do planeta. Essa excelência antecipada é o que gera o crescimento explosivo. O mundo está cheio de pessoas bonzinhas que esperam pelo céu. O topo é habitado por pessoas decididas que trouxeram o céu para a terra através da sua própria vontade. Você nasceu para o domínio, não para a servidão. O código da antecipação mental exige que você seja seletivo com o que você consome. Um vencedor não perde tempo com fofocas, dramas inúteis ou entretenimento que atrofia a mente. Ele alimenta a sua identidade de vitória com conhecimento, estratégia e silêncio. No silêncio, você fortalece a sua profecia. No silêncio, você ajusta a sua coroa. Muitas pessoas vão rir de você. Elas vão dizer que você está fora da realidade, que você mudou, que você está se achando. Deixe que riam. Elas estão presas na matriz dos efeitos. Você está operando na sala de comando das causas. Elas reagem ao que vem. Você cria o que elas verão amanhã. O sucesso é um jogo de paciência e persistência. A profecia do agora exige que você mantenha a postura mesmo quando nada parece estar mudando. Hill dizia que o ouro está logo ali, depois do ponto onde a maioria desiste. Agir como se já tivesse vencido é o que te dá a força para cavar aquele último metro. É o que te impede de aceitar migalhas quando você sabe que o banquete é seu por direito. Pense na sua conta bancária não pelo que ela mostra hoje, mas pelo que você decidiu que ela terá. Sinta a gratidão pelo valor que já está a caminho. A gratidão é o selo da posse. Você não agradece por algo que espera receber. Você agradece por algo que já recebeu. Ao agradecer hoje pela sua vitória, você está fechando o circuito da criação. O universo entende o sinal. Está feito. E ele se apressa em manifestar. Napoleon Hill descobriu que a mente mestra funciona melhor quando todos os membros já vibram na frequência do resultado alcançado. Se você está sozinho nesta jornada, você precisa ser a sua própria mente mestra. Você precisa ser o seu próprio fã, o seu próprio treinador e o seu próprio mestre. Não espere validação externa. A validação externa é o prêmio do tolo. A convicção interna é o poder do sábio. O extraordinário exige que você rompa com a lógica da massa. A massa diz, ver para crer. O código diz, crer para ver. E o crer não é apenas um pensamento, é um ato. É como você se veste, como você organiza a sua mesa, como você olha nos olhos das pessoas. A autoridade não é algo que você ganha, é algo que você assume. Se você espera que a vida te dê permissão para ser grande, você esperará para sempre. A vida é um território em disputa, e ela se entrega para quem age com a certeza da vitória. Hill falava sobre a transmutação da energia sexual
e de outras emoções em poder criativo. Agir como se já tivesse vencido é a forma mais alta de transmutação. Você pega o medo da falta e o transforma em entusiasmo da posse. Você pega a ansiedade do futuro e a transforma na paz do agora. Essa paz é o que atrai o milagre. O universo se move para quem está em paz com o seu resultado. O desespero é um repelente de riqueza. A certeza é um ímã de ouro. Pare de lutar contra a vida e comece a governá-la através da sua identidade. O seu eu de sucesso já existe em uma dimensão de possibilidade. O seu trabalho é simplesmente sintonizar essa rádio e não mudar de estação. Mantenha a guarda da sua mente. Não permita que um dia ruim destrua a sua profecia. Se algo der errado hoje, haja como um rei que teve um pequeno contratempo no seu reino. Observe, aprenda e siga em frente com a cabeça erguida. O trono ainda é seu. O sucesso exige uma integridade total entre o que você sente por dentro e o que você mostra por fora. Se você finge sucesso, mas por dentro se sente um impostor, o universo lerá o seu sentimento, não o seu fingimento. Por isso, a antecipação mental precisa ser profunda. Você precisa se convencer primeiro. Você precisa olhar para o espelho e ver o vencedor com tanta clareza que o mundo exterior comece a parecer uma ilusão passageira. Essa é a verdadeira fé. É a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Napoleon Hill dedicou sua vida para nos mostrar que o homem é o capitão do seu destino, porque ele tem o poder de escolher os seus pensamentos. E a escolha mais poderosa que você pode fazer é a de habitar o topo agora. A riqueza real começa na alma. Uma alma que já se sente rica atrai o ouro com facilidade. Uma alma que se sente pobre repele o ouro, mesmo que ele caia no seu colo. Por isso, mude a sua frequência interna. Sinta o peso da responsabilidade de quem já venceu. Vencer exige mais do que perder. Exige disciplina, exige visão, exige generosidade. Comece a praticar essas qualidades hoje. Seja generoso como se tivesse milhões. Seja disciplinado como se o seu império dependesse disso. Porque ele depende. A inteligência infinita está observando a sua prontidão. Se você age como um amador, ela te dará resultados de amador. Se você age como um mestre, ela te abrirá os portais da maestria. O código da antecipação mental é a chave mestre para qualquer fechadura. Ele abre portas no mercado financeiro, abre portas nos relacionamentos e abre portas na saúde. O seu corpo responde à imagem que você tem de si mesmo. Se você se vê como um vencedor vigoroso, suas células trabalharão para manter essa vitalidade. Se você se vê como alguém derrotado e doente, suas células seguirão o comando de morte. Você é o comandante de um exército de trilhões de células e milhares de pensamentos. Dê a eles uma ordem digna. Diga a eles que a vitória já foi alcançada. A partir de hoje, a sua caminhada deve mudar. O seu tom de voz deve ter a gravidade de quem sabe do que está falando. O seu tempo deve ser valorizado como o tempo de um multimilionário. O seu ambiente deve ser organizado como o escritório de um grande líder. Napoleon Hill queria que você entendesse que o sucesso é um sistema, e o sistema começa com a autoimagem. Se a sua autoimagem é pequena, o seu mundo será pequeno. Mas se você expande a sua imagem para além dos limites do agora, o seu mundo se expandirá para preencher o espaço. O extraordinário é apenas o comum para quem já se acostumou com a grandeza. Não se contente com menos do que o triunfo total. Não aceite ser um sobrevivente quando você nasceu para ser um conquistador. A profecia do agora é o seu decreto de liberdade. Ela te liberta do passado, te liberta das opiniões alheias e te liberta do medo do futuro. Você está seguro na sua vitória porque ela já foi decidida no lugar onde as leis são imutáveis. O universo é um mecanismo perfeito de causa e efeito. Se a causa é um homem que já habita o sucesso em sua mente e atos, o efeito só pode ser a manifestação física desse sucesso. É inevitável. É matemático. É espiritual. Napoleon Hill encontrou o ouro não nas minas, mas nos pensamentos dos homens. Ele nos deu o mapa. A profecia do agora é a bússola. Use-a.
Não deixe que este vídeo seja apenas mais um momento de inspiração passageira. Deixe que ele seja o dia do seu novo nascimento. O dia em que você parou de esperar e começou a ser. O dia em que a presa se tornou o leão. O dia em que a escassez se tornou apenas uma memória de uma vida que você não vive mais. O mundo está esperando pela sua manifestação. Os recursos estão procurando por você. A glória está pronta para te envolver. Mas você precisa estar em casa para receber. E estar em casa significa estar na frequência da vitória. Sinta o poder dessa verdade agora. Sinta a sua espinha se erguendo. Sinta a clareza voltando. Você é o mestre da sua realidade. Você é o arquiteto da sua fortuna. Você é o vencedor que o mundo ainda não conheceu, mas que o universo já celebra. O código foi ativado. O véu foi rasgado. A vitória é sua, aqui e agora. Se esta mensagem tocou o âmago do seu ser e você sentiu que hoje uma nova frequência foi estabelecida no seu ser, não deixe que essa energia se perca no barulho do dia a dia. A profecia exige manutenção. Ela exige que você se alimente da verdade todos os dias. Se você está pronto para abandonar de vez a pele da vítima e assumir a coroa do vencedor, este é o seu momento de ancoragem. Inscreva-se agora para garantir que sua mente seja diariamente sintonizada com os códigos dos grandes mestres e que a sua fé nunca mais vacile diante dos desafios. Deixe seu like como um selo de ativação. Ao clicar, você está dizendo ao seu subconsciente que aceita e abraça a responsabilidade de agir como se já tivesse vencido. E o passo final de materialização: deixe um comentário aqui embaixo com a autoridade de quem já tomou posse. Escreva com toda a convicção do seu espírito: eu assumo minha vitória e o universo me obedece. Ao digitar essas palavras, você está emitindo um comando vibracional para o universo e registrando o seu compromisso com a grandeza. Compartilhe este código com aquela pessoa que você sabe que tem um potencial gigante, mas que ainda está perdida na espera. Seja o mensageiro que traz a frequência do agora para a vida dela. Lembre-se, o tempo é uma ilusão, mas a sua identidade é eterna. Sua mente é a causa, sua vida é o efeito. Haja como o mestre que você já é, e o mundo não terá outra escolha a não ser se curvar. Nos vemos no topo, na luz da vitória total.